Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, de orações e de reflexões do Centro Espírita Capitão Vedramini. Estudo esse que acontece em todas as terças-feiras às 19 horas aqui nesse canal YouTube. E lembrando a todos que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede. Aproveito o momento para convidar a todos para participar das palestras presenciais, que são de suma importância para o nosso aprendizado e aonde nós podemos trocar experiências e boas energias e boas vibrações. Vamos iniciar a nossa noite cerrando os nossos olhos e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, para que nos ilumine nessa noite, nos dê inteligência, nos dê discernimento, para que possamos entender, absorver os conhecimentos passados pelo Mestre Jesus, pelos Espíritos do bem, para que possamos, ao final desse estudo, sairmos com uma bagagem de conhecimentos bem maior do que aqui chegamos. Que assim seja. Bom, para o estudo dessa noite, nós vamos falar do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e nós estamos no capítulo 92, cujo título é Demonstrações dos Céus. Eu vou ler toda a mensagem para depois nós comentarmos. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Essa é uma passagem que está em João, capítulo 6, versículo 30. E Emmanuel nos explica essa passagem da seguinte forma: em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse evidente deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é conhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar asparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. A cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pela puerilidade. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu,
para a jornada da Terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que o rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Bom, Emmanuel é bem claro, né? Essa narrativa, ela é bem clara, pelo simples fato que, se duvidaram e pediram provas ao Mestre Jesus naqueles dias onde ele já tinha feito diversos milagres, promovido diversas prodígios, o que esperar dos médiuns de hoje? Se as pessoas que acompanhavam Jesus, que presenciaram, que vivenciaram todos os milagres, né, que ele fez, todos os seus feitos, o próprio apóstolo Tomé, que conviveu com Jesus, era um dos 12 apóstolos que estava constantemente com ele, vivenciou tudo, presenciou, sentiu todo o poder de Jesus, ele foi capaz de duvidar da grandeza de Jesus. Tem até um dito popular, né, que assim como São Tomé, temos que ver para crer. Então, se de próprio Jesus já houve dúvida, imagina dos médiuns. Como convencer os incrédulos? Os milagres de Jesus tinham e têm até hoje o objetivo de nos mostrar a necessidade de se praticar o amor, de se praticar a caridade, a busca pelo amor puro e verdadeiro. Jesus nos mostrou que somos espíritos imortais e que somos capazes de realizar os feitos que ele fazia. Assim como os apóstolos, nós vimos os apóstolos e vários outros irmãos do bem, né? A história nos mostra vários irmãos, independente de sua religião, de sua crença, mas que fizeram a diferença em sua passagem aqui na Terra, através do bem, do amor ao próximo, do amor à natureza, do amor a Deus. Eles conseguiram sentir a presença de Deus, eles conseguiram a prova de Deus, porque estavam em sintonia com Ele através do amor. Jesus mesmo, quando curava, efetuou várias curas, ele falava: vá e não peques mais, vá e não erre mais, vá, tua fé te curou, a sua crença em Deus te curou. Nós temos a mania, nós temos a tendência de negar o que não entendemos. É muito mais fácil, é muito mais cômodo para nós do que estudarmos, do que analisarmos. Temos a mania, inclusive, de diminuir o que é maior do que a gente, do que é maior do que nós, para ficarmos numa situação mais confortável, para não nos sentirmos tão insignificantes. Basta olharmos para a nossa própria vida. Nós somos os sinais divinos. A nossa própria vida já é uma grande prova da existência de Deus. O Espiritismo, através da codificação de Kardec, nos traz, através do exercício da fé raciocinada. Então, a fé raciocinada ela nos obriga a estudar, a buscar. Ela nos proporciona isso.
e ela nos induz a procurar Deus primeiramente dentro de nós mesmos, através do autoconhecimento e da prática do amor. Quando conseguimos fazer isso, nossos horizontes se abrirão para além desse mundo material que nos impede de enxergar. Assim como disse Jesus, nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para isso, eles precisam estar conectados a um coração puro, a um coração bom, a um coração generoso. Mas a nossa preguiça, ela nos impede de estudar, nos impede de tomar atitudes do bem. A nossa visão materialista, ela nos cega. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, ela nos faz pensar que somos únicos, que somos melhores do que realmente somos. O cientista americano Francis Collins, responsável pelo mapeamento do DNA humano, que foi um dos grandes feitos da ciência moderna, um dos grandes feitos da humanidade, no seu discurso, quando recebeu o Prêmio Nobel de Ciência, ele disse que era impossível duvidar da existência de Deus diante de tamanha grandeza e de tamanha complexidade. Então, ele conseguiu enxergar Deus não num milagre do céu, mas num milagre dentro do seu próprio corpo, do nosso próprio corpo, e na menor partícula que existe dentro do nosso corpo. Está em cartaz agora um filme que intitulado Predestinado, que é um filme que conta a história do médium espírita Zé Arigó, que esse filme está em cartaz agora, e esse filme é protagonizado pelo ator Danton Mello, um ator de 47 anos, que até no início, né, antes das gravações desse filme, ele se dizia ateu. Quando recebeu o texto, quando recebeu, né, o filme, para ele poder, o texto do filme para poder estudar, para poder gravar, ele foi procurar saber, foi procurar estudar sobre espiritismo, sobre a vida de Zé Arigó, e ele conta que a sua vida mudou drasticamente, pois a maneira equivocada que ele tinha de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar o universo, a maneira equivocada que ele tinha de procurar Deus, que fazia com que ele não acreditasse na existência de Deus, impedia que ele tivesse acesso à espiritualidade. Diz ele que é impossível passar pelo estudo do espiritismo, da espiritualidade. É impossível ver a história de uma pessoa, de um espírito como Zé Arigó, que ajudou tantas pessoas, que fez tantas coisas boas, e sair do mesmo jeito. Ele conta que hoje ele ainda não se considera espírita, mas que a doutrina, que os ensinamentos já o conforta muito. Ele mudou sua maneira de pensar. Hoje ele já aceita a presença de Deus. Com isso, esse foi o grande sinal do céu. Então ele não precisou de um sinal do céu, ele precisou simplesmente mudar sua maneira de enxergar, de ouvir o universo. Com a nossa pouca fé, com a nossa ignorância, nós temos a capacidade, quando pedimos sinais dos céus, nós temos a capacidade de tentar testar o poder e o amor de Deus, oferecendo trocas e provas do tipo: Senhor, se me deres isso, se fizeres isso para mim, se eu conseguir tal coisa,
eu farei isso oferecendo diversas oferendas e sacrifícios dos mais variados, dos mais bizarros, em troca do amor, da atenção e de um presente de Deus. Somos tão vaidosos, tão prepotentes, que queremos que Deus se manifeste para provar a sua existência, ao invés de irmos ao encontro dele. Se não somos atendidos, se nossos pedidos e desejos não se realizam, nós temos a capacidade, inclusive, de colocar em dúvida a existência de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, esquecendo, inclusive, de analisar se nós temos mérito para isso. Se não praticamos o bem, como que vamos esperar receber o bem? Se não oferecemos o amor, a caridade, como vamos receber amor? Se não cuidamos do próximo, como esperar ajuda? Se não cuidamos do nosso próprio corpo, como vamos pedir saúde? Como esperar essa recompensa? Se não somos capazes de perdoar, como vamos receber o perdão? Quando conseguimos enxergar o amor de Deus, assim como Emmanuel nos diz, quando conseguimos enxergar amor no sorriso de uma criança, na beleza de uma floresta, das flores, do mar, dos rios, quando conseguimos sentir a vibração, conseguimos sentir o amor num abraço de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amigo, quando conseguimos enxergar a grandeza de Deus nos astros dos céus, na complexidade, na harmonia de tudo isso, na perfeição dos insetos, minúsculos aos maiores animais, quando pararmos para analisar o próprio funcionamento do nosso corpo, a bênção da vida que temos, do brotar, do germinar de uma semente, quando conseguimos ver o próprio funcionamento do nosso corpo, essa maravilhosa máquina que Jesus, que Deus nos emprestou para estarmos aqui resgatando os nossos débitos e nos aperfeiçoando, quando conseguimos ver tudo isso e sentir a presença de Deus, não precisaremos mais pedir milagres, visões do céu, porque nós conseguimos encontrar, nós conseguimos enxergar Deus dentro de nós mesmos. Bom, meus irmãos, o que tínhamos para hoje era isso. Vamos encerrar essa noite. Vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus Pai por mais essa oportunidade, pedir ao Mestre Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes e a todos os espíritos do bem, ao nosso anjo guardião, que nos dê fé, força, coragem, disposição para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos dessa noite, todos os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos estar bem melhores do que aqui chegamos, que possamos colocar em prática o amor, a caridade ao próximo, que a nossa disposição em procurar Deus, a nossa sensibilidade em encontrar Deus esteja cada vez mais aflorada e maior. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.